Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Olá, gente! No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre a evolução dos ciclos capitalistas desde o final da Revolução Industrial até os momentos atuais, falando um pouquinho a respeito do liberalismo econômico que prevaleceu ali até a crise da Bolsa de 29. Depois falamos um pouquinho a respeito da necessidade do capitalismo ceder um pouco de espaço para o lado social e ceder um pouco de espaço para o Estado absorver essas demandas sociais quando foi criado a social-democracia. E aí nós falamos um pouquinho a respeito do New Deal lá nos Estados Unidos e do estado de bem-estar social da Europa. Falamos um pouquinho a respeito dessa pseudo-crise do estado de bem-estar social que principalmente os neoliberais estão querendo implementar desde o final da década de 70 ali com Margaret Thatcher, entrando pela década de 80 com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e agora mais recentemente depois da década de 90 com uma marcação mais pesada, digamos assim, do neoliberalismo na economia mundial e global, né? E tudo isso serviu para que a gente pudesse alimentar uma linha de raciocínio na perspectiva de que os detentores do poder, os detentores do grande capital, eles ciclicamente criam bolhas de prosperidade para que a população se sinta alimentada por essas bolhas. Depois, quando a bolha estoura, eles recuam um pouco, e nós estamos vivendo isso agora no momento atual no Brasil. Com a reforma da Previdência, o governo vem anunciando aí um pacotão fiscal pós-reforma, exatamente na perspectiva de criar uma bolha de prosperidade, né? Eu fico muito preocupado quando os governos, de uma maneira geral, e não é culpa desse governo especificamente no Brasil, isso é um problema histórico que já se arrasta por algum tempo, eles não têm um plano estatal, um plano governamental que transcenda governos, né? São sempre bolhas de prosperidade e nós vivemos de bolha em bolha, né? E eternamente nesse ciclo vicioso. Eu fico imaginando assim, na hora que o dinheiro do FGTS acabar e que esse dinheiro deixar de circular na economia, né, se a gente não tem um plano de sustentação, principalmente dos municípios, que eu conheço a realidade dos municípios do meu estado, é uma realidade caótica, é uma realidade de menos de 10% de empregabilidade, é uma realidade de alto grau de dependência dos benefícios, pensões e aposentadorias pagas pelo INSS. Eu fico me perguntando, na hora que esse dinheirinho do FGTS acabar, para onde é que nós vamos, né? Se não há um plano de sustentação. Aqui no estado do Piauí, nós já vamos aí para um governador que já vai há quase 16 anos no poder, vai completar 16 anos, e já se vão, só nesse segundo momento dele agora, quase 7 bilhões de empréstimo. Vamos gerar 7 mil empregos, porque esse dinheiro vai servir para obras no estado. Mas essas obras algum dia também vão acabar. E quando essas obras acabarem, o que é que vai ocorrer com a população? Vai ser desempregada. E o Diese já mostrou que o trabalhador brasileiro, o trabalhador de baixa renda, ele consegue contribuir apenas 5 meses por ano para a Previdência. E se ele tem que contribuir no mínimo 15 anos para ter um benefício lá com 65 anos de idade, ele não vai chegar com 15 anos de contribuição em 65 anos de idade. Ele vai atingir talvez lá para 78 anos de idade. Ou seja, na prática, quem tem a baixa renda não vai se aposentar. E esses são os ciclos maléficos que o neoliberalismo tem emplacado seguidas vezes no Brasil. E aí eu quero deixar claro o seguinte, que existe neoliberal em partido de direita e em partido de esquerda, né? E eu aprendi já a não rotular as posturas individuais das pessoas por conta dos partidos nos quais elas estão. Então, assim, eu acho que uma maneira boa que eu aprendi para identificar um neoliberal é quando a pessoa coloca números e estatística à frente de pessoas. Pode perceber, na hora que você estiver observando um político falar que ele colocar os números, as estatísticas à frente das propostas
para as pessoas, do bem-estar das pessoas, esse é o neoliberal. É aquele que acredita que o mercado vai regular absolutamente tudo, né? E aí eu finalizo essa minha etapa de análise da conjuntura brasileira à luz da evolução dos ciclos capitalistas, pensando o seguinte, deixando a seguinte reflexão com vocês. Esse escândalo do The Intercept a Vaza Jato, será que não seria mais um ciclo dos detentores do capital em tentar demover da população as conquistas e direitos que foram conseguidos num curto espaço de tempo da nossa história, que talvez nós tenhamos tido uma aproximação maior do estado de bem-estar social? Porque eu sinceramente não acredito que o juiz Moro e o procurador Deltan Dallagnol, sendo acusados levianamente, como eles dizem, até agora não tenham movido uma ação contra o The Intercept, não tenham instaurado processo de investigação a fundo dessas denúncias. Eu também não acredito que meios de comunicação como a Veja e como a Folha de São Paulo sejam levianos ao ponto de atribuir diálogos a esses dois personagens que eu acabei de citar, não tendo a certeza da veracidade desses diálogos. Então fica aí a crítica ou a reflexão, porque se um meio de comunicação aqui no Piauí publica mensagem de Telegram ou WhatsApp que seja atribuídas a mim, não sendo elas verdadeiras, meu amigo, eu estava com a faca no dente, na justiça, brigando, esperneando, e eu não vejo esses homens fazer nada disso. Então não, essas denúncias não reconheço, então fica essa coisinha, e é porque são ministro de Estado e um procurador federal. Me parece que quem tem medo não vai investigar a fundo, porque sabe que se investigar a fundo vai, na verdade, trazer à tona a possível veracidade desses diálogos. Isso só mostra uma coisa, que os ciclos de poder no mundo, e em especial no Brasil, estão longe de acabar. Isso só revela que quando uma classe dominante está fora do poder, principalmente fora do poder porque o povo lhe deixou fora do poder, eles passam o tempo todo maquinando estratégias de voltar a ascender ao poder. E essa volta ao poder, ela é marcada principalmente pelo desmonte das conquistas sociais que o grupo anterior conseguiu. Eu estou entrando no mérito de que as conquistas sociais que nós obtivemos no passado, desde a queda da ditadura militar até agora, estão profundamente ameaçadas. E o pior é que uma boa parte da população ainda não compreendeu o momento grave que o Brasil vive. Então fica aí a reflexão para todos, né? Vamos em frente. Obrigado a todos pelo canal. O canal já recebeu inclusive um e-mail do YouTube parabenizando pela qualificação do nosso canal, né? Agora a tendência é que os nossos vídeos se espalhem cada vez mais e sejam inclusive recomendados pelo próprio YouTube. E aí eu queria finalizar esse ciclo de avaliação nossa com uma frase de Maquiavel no seu clássico O Príncipe, que diz mais ou menos o seguinte, que os homens anseiam por mudar de senhor. E essa ânsia por mudar de senhor objetiva a melhoria de vida dos próprios homens. Para isso, eles lançam mão de armas, que pode ser o voto, mas depois percebem que a mudança, na maioria das vezes, é para pior. Forte abraço a todos. Até a próxima.